Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E quais são os fundos imobiliários que ficaram baratos agora? Os fundos imobiliários de papéis. Olha só como o mercado ele é interessante. Antes eram os fundos de tijolos que já subiram um pouco, com outro potencial ainda, mas muita gente está preocupada com algumas notícias parecidas com essa. Dividendos de fundos imobiliários de papéis caíram até 88% no pagamento dos dividendos em poucos meses. E eu digo, pessoal, não se preocupe tanto com esse tipo de notícia não. Muito pelo contrário, isso mostra pra gente que, por causa de uma distorção de mercado, a gente pode comprar excelentes fundos imobiliários de papéis para o médio prazo, para o longo prazo, pagando mais barato. Eu vou te mostrar alguns exemplos de fundos imobiliários de papéis que ficaram baratos para comprar aqui hoje, mas é óbvio que a gente precisa entender, né, o que é esse movimento, por que houve uma queda no pagamento dos dividendos de alguns fundos e como está esse cenário como um todo, né? Os fundos imobiliários de tijolos ou os de papéis estão mais interessantes agora? Vamos lá! E eu já coloco na tela aqui essa notícia para a gente continuar vendo esse ponto, né? 3 meses de IPCA negativo, ou seja, inflação negativa no país, fez com que os fundos imobiliários de papéis tivessem sido atingidos. Mas a gente já vai explicar mais sobre isso, até pegando dentro da matéria aqui esses exemplos, né? Qual que foi esse fundo imobiliário que caiu 88%? Não é que ele caiu na cota, né? Foi a variação de quanto dividendo ele pagava. Caiu 88% aí entre julho e outubro, tá? Então não é uma queda de 88% não. Só que realmente está pagando menos dividendos, tá? Esse exemplo aqui é o VCJR11. Eu não conheço tanto esse fundo, então vou para o segundo dessa lista aqui que eu conheço muito melhor, que é o KNIP11, que também diminuiu muito o seu pagamento com os dividendos e por uma razão muito simples. A maior parte dos contratos dos CRIs que fazem parte desse fundo aqui, eles são atrelados à inflação. E os fundos imobiliários de papéis, eles são inflação, indexação na veia. Ou seja, o que acontece ou com o CDI ou com o IPCA, nos próximos meses ali quase que instantaneamente interfere na rentabilidade, nos dividendos dos fundos de papéis. Então você já vai aprendendo isso porque é assim que funciona. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os fundos de tijolos e os de papéis, mas os papéis são isso, é mudança sempre, tá? Menos previsibilidade nos dividendos, por quê? Acompanha muito a indexação do país, né? O que acontece com a taxa Selic, o que acontece com o IPCA. E aí eu vou colocar na tela agora o relatório gerencial do KNP, porque a gente já vai ver isso. Ó. É um fundo imobiliário muito bom, né? Porque na média ele tem contratos ali que pagam inflação mais 7,94, como você está vendo aí. É muita coisa, 7,94 mais inflação. A gente sabe que o Brasil é um país que costuma ter inflação alta, né? Se a gente pegar períodos de 5 ou 10 anos, a inflação ela cresce bastante ano após ano, né? E aí você ter uma rentabilidade de 7,9 é muito bom, né? E aí só para a gente matar essa dúvida sobre esse ponto aqui, ó, 95,2% dos contratos desse fundo aqui, eles são atrelados ao IPCA. Então, se momentaneamente o IPCA está caindo, como é o que tem acontecido agora nos últimos 3 meses, por causa de medidas de alteração de imposto, né, de alguns setores da economia brasileira, ou seja, um movimento pontual, tá? Já estima-se que para 2023 a inflação vai ficar um pouquinho mais alta do que agora, tá? Então não adianta a gente querer perpetuar só o que está acontecendo agora, ok? Por isso que eu digo, é uma oportunidade de comprar fundos imobiliários baratos agora. Daqui a pouco eu te mostro um exemplo aqui, uma lista de FIIs de papéis que ficaram bem baratos. E aí eu volto aqui em cima mais uma vez para a gente mostrar esse inflação mais 7,94, qual título de renda fixa, por exemplo, que você consegue essa rentabilidade? Nenhum, né? O Tesouro IPCA vai pagar o IPCA mais 5%, 6% no máximo. Por isso que os fundos imobiliários pagam mais. Óbvio que eles têm o risco da renda variável, mas é uma rentabilidade muito boa. Ainda mais porque ainda é um investimento que é livre de imposto de renda nos dividendos, né? Aliás, eu vou até vou colocar na tela aí agora um relatório que a Levante preparou que foca muito nessa parte de taxação, viu? Esse aqui, ó, fundos imobiliários como resultado das urnas vai mexer. Se a gente descer aqui um pouquinho, ó, taxação de fundos imobiliários, é bem provável, segundo esse parágrafo aqui, que haverá taxação de dividendos, hein, de fundos imobiliários para o ano que vem. Faça o download desse relatório, vou deixar o link aqui na descrição gratuito
porque aqui os analistas da Levante estão fazendo esse estudo e essa opinião sobre o que deve acontecer lá para 2023, 2024. Dá uma olhada nesse relatório porque ele é bastante importante, tá bom? Mas ok, já vimos que os fundos imobiliários de papéis aí diminuíram o pagamento dos dividendos, enquanto os fundos de tijolos já cresceram sua cotação aí nos últimos meses. Como que a gente monta a nossa carteira pensando nisso? Eu peguei mais um relatório aqui, alguns números de um relatório do Santander para mostrar para vocês a rentabilidade por segmento dos fundos imobiliários, tá? E aí nesse último mês que passou, quem esteve pior aí? Os fundos de escritórios, né? Ainda é um segmento de fundo imobiliário que não conseguiu retornar, enquanto a gente vê que outros aqui, por exemplo, na rentabilidade anual, os fundos de shopping, né, são os que estão ganhando mais, com uma variação aí para cima de 15,45%. Isso sem contar os dividendos, tá bom? Porque se a gente conta os dividendos, essa coluna aqui embaixo ainda são os fundos de recebíveis, ou seja, os fundos de papéis que estão pagando anualizadamente aí um dividend yield maior, tá? Então, esse é um ponto importante. Mesmo com deflação nesses últimos meses, se você pegar uma média anual, os fundos de papéis continuam sendo os maiores pagadores. Tem essa tendência de distribuir mais dividendo mesmo, enquanto os fundos de tijolos têm uma tendência mais de variação da sua cota. Então, por isso que numa carteira de investimentos é necessário ter esses dois modelos. E quais são os fundos imobiliários que ficaram baratos agora, falando dos papéis? Vou colocar essa lista aqui na tela e vamos conversar um pouco sobre eles. Ó, como eu já mostrei, o KNIP11 está com preço sobre valor patrimonial de 0,96, ou seja, está barato. Algum tempo atrás a gente não conseguia ver fundo de papel ser negociado abaixo de 1, né? Que dentro dessa métrica mostra se um fundo está barato ou caro. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está mais barato do que o seu valor patrimonial, o seu valor justo, digamos assim. Então esse é um fundo que está barato, né? Por quê? No último mês ele pagou um dividendo bem menor, mas se você pegar uma média anual, 1,23%. É muito bom. Não deve continuar pagando 1,23% lá para 2023, 2024, mas será um fundo que continuará pagando um dividendo interessante, né? Aqui, por outro lado, ó, o que a gente vê no KNCR11, um dividend yield super alto, 1,19%. Por quê? Esse fundo aqui, ele negocia a maioria dos seus contratos indexados ao CDI, ou seja, taxa de juros, taxa Selic, e a taxa Selic está alta, é o IPCA que caiu, né? Então esse fundo imobiliário aqui está sendo um dos mais recomendados aqui faz tempo na internet, porque ele é um fundo que paga muito bem em cenário de taxa Selic alta, tá bom? Agora um outro fundo que tem dado o que falar ultimamente também é esse daqui, ó, o IRDM11, que diminuiu muito o seu pagamento de dividendo, caiu muito sua cotação, mas mesmo assim ainda está caro. Está 1,06, né? Então é um fundo que tem que ficar de olho mesmo, né? Eu sei que tem muito investidor aqui que gosta desse fundo, ó, vou até colocar para a gente ver um pouquinho mais os detalhes dele. Ó, uma queda de 12% no ano, né? E mesmo assim ele ainda não chegou no valor justo dele, pode ser até que caia mais. E o que aconteceu com os dividendos? Também já mostrou uma queda aqui, tá bom? Então ele não é um fundo que está barato e também não está pagando mais tanto dividendo assim. É um fundo para a gente ficar de olho mesmo, tomar um pouco de cuidado com ele. E voltando na nossa lista aqui dos mais baratos, o que a gente vai ter aqui? Ó? O REC11, né? O RECR11, bem barato também, 0,93, diminuindo muito seu pagamento de dividendo, tá? Então eu acho que é algo pontual nesse caso, porque deve ter muitos contratos atrelados à inflação. Esse é um fundo imobiliário de middle risk, né? É um risco médio. Ele não é nem tão seguro e nem tão arriscado, mas ele está com esse asterisco aqui também porque diminuiu muito o pagamento do seu dividendo. Por outro lado, ficou bem barato. E continuando na nossa lista aqui, esses aqui são fundos, né? O HFOF e o BCFF, que aí não vai entrar nessa nossa análise porque eles não são papéis, né? Eles são um conjunto de outros fundos imobiliários. Aí a gente vai ter um próximo barato aqui, o RBRR11 sendo negociado aí a 0,95 seu valor patrimonial. Vamos ver como que está o histórico de pagamento de dividendos dele. Também diminuindo, tá bom? Então todos esses fundos imobiliários aqui, exceto o KNCR, estão sofrendo com essa deflação, mas na minha visão,
momentaneamente, tá? E vamos olhar um pouquinho aqui o KNCR para a gente ver exatamente isso. É justamente o contrário que tem acontecido, ou seja, aumentando o seu pagamento de dividendo porque a taxa Selic está crescendo. E a título de curiosidade também, a gente pode ver o HGRU, que é um fundo de tijolo, né? Um fundo de supermercados, estudos, é renda urbana, né? Olha como é muito mais previsível, né? É quase um reloginho de pagamentos. Não é tão indexado ao CDI nem ao IPCA, tá? Fica também essa lição aqui para você, investidor. E aí é muito legal também a gente pensar na montagem dessa carteira de investimentos, né? Eu peguei aqui dentro do site da XP uma ideia de investimentos que eles têm. Nesse momento, uma distribuição de 47,5% da carteira em fundos de papéis ainda, mas você já vê que tem uma participação maior agora dos fundos de tijolos, sendo 15% em logística, 10% em híbridos. Aqui nos híbridos entram também esse exemplo de renda urbana que eu mostrei agora há pouco, lajes corporativas, então escritórios, shopping centers e um pouquinho aqui de fundos o pessoal da XP colocou. Então essa parte de fundos é uma parte também que a gente tem que colocar como fundo de papel, né? Então tá praticamente empatado aqui, metade da carteira tijolos e metade da carteira papéis. Ou seja, mesmo com a deflação que tem acontecido nos últimos meses, não é motivo de se desesperar, não é motivo de sair vendendo seus fundos de papéis e comprar outra coisa. É, na verdade, um bom momento de comprar mais barato, tá bom? Óbvio que dentro do seu perfil, óbvio que dentro da sua estratégia de investimentos. E eu aproveito e deixo um convite especial para você que está assistindo esse vídeo aqui, que mora em São Paulo. Por quê? Na segunda-feira, dia 24, eu farei uma palestra presencial. Enfim, há muito tempo eu queria fazer essa palestra aqui com todos vocês. Vou deixar um link aqui na descrição que tem todos os detalhes. Quem for aluno ou aluna de qualquer curso do Lucro FC, entra gratuitamente nessa palestra. Quem não for, paga apenas R$ 29,90 nesse link que está aqui na descrição. A palestra será sobre como montar uma carteira de investimentos. Sabe aquele monte de dúvida que você tem? Qual ativo tem tanta oportunidade? Investimentos nos Estados Unidos, ações, tesouro direto, fundos imobiliários. Tem uma lógica para a construção dessa carteira e eu vou apresentar isso presencialmente em São Paulo no dia 24. Vai ser muito legal. O link está aí na descrição para você garantir o seu lugar. São apenas 80 vagas, tá? O auditório não é tão grande assim, então corre para garantir o seu espaço, ok? E deixa aqui embaixo também sempre os seus comentários, assista esses vídeos que estão aqui do lado e seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.